Olá, crianças! Mais uma conversa aqui. E eu sempre fui muito fascinado pelos grandes magos, pela nossa interferência na matéria através da magia ou através de fenômenos como são chamados fenômenos paranormais. Fenômenos aqueles onde algumas pessoas eram capazes de movimentar canetas só com a força do pensamento ou movimentar objetos. Enfim, criar algum tipo de interferência perceptível na matéria a partir do poder da consciência. E, de certa forma, isso tem sido também a busca de muitos estudiosos, pesquisadores, ao longo dos tempos, em busca, talvez até mesmo, da questão da alquimia, entre outras possibilidades. E o que eu quero trazer aqui hoje para vocês é sobre uma alquimia muito mais no campo da nossa possibilidade aqui, eu, você, todos nós, sem que tenhamos que ser pessoas com poderes paranormais mais evidentes. Eu quero me referir aqui sobre o efeito que foi identificado por um pesquisador chamado Masaru Emoto. Esse japonês, um pesquisador que trabalhava dentro do campo do estudo da água, ele foi capaz de perceber em dado momento que existia uma interferência de sinais enviados para porções de água e que era possível identificar essa influência através de formatos geométricos que apareciam nesse material uma vez que você os punha para congelar e depois começava a descongelá-los. Esse efeito ficou muito conhecido num filme chamado Quem Somos Nós, através da menção Cristais de Água de Masaru Emoto. E o que basicamente foi percebido é que quando aquela porção de água era exposta a palavras virtuosas como gratidão, amor, alegria, ao descongelar aquelas porções de água que haviam sido expostas a essas palavras, a essas intenções, havia formação de belíssimos cristais de água, cuja forma mantinha e aparentava uma coerência que nos trazia um senso estético de beleza. Por outro lado, as porções de água que tinham sido expostas a palavras como eu te odeio, expressões como eu te odeio, ou idiota, burro, bobo, enfim, palavras que traziam em si um aspecto negativo, estes cristais de água tendiam a ser completamente disformes, não aparentavam a mesma beleza estética daquelas outras que tinham as palavras gratidão, beleza e amor. Pois é, além do aspecto visual causar um grande impacto naqueles que veem esses cristais de água, e você pode pesquisar por eles na internet, cristais de água Masaru Emoto, existiu ainda depois uma segunda experiência, que para mim é ainda mais fascinante. Ele então fervia uma porção de arroz, cozinhava essa porção de arroz e depois dividia essa porção de arroz em dois recipientes separados. Um desses recipientes iria então por um mês receber apenas agradecimento e elogios. Então, durante um mês, o pesquisador falava: te agradeço, te amo, você é bonito, você é legal. Palavras e frases que remetiam a virtudes, a sentimentos bons. Por outro lado, a outra porção de arroz iria durante um mês receber palavras duras de xingamentos e de ódio. Pois é, ao fim de um mês, aquela porção de arroz que havia recebido a gratidão e as palavras de afeto e de carinho tinha ficado ainda num estado branquinho e tinha formado pela fermentação sake, que é uma bebida tradicional no Japão. Por outro lado, aquela porção de arroz que havia durante um mês recebido xingamentos estava completamente apodrecido, completamente embolorado, no estado completamente pretejado, totalmente podre. O que isso nos fala sobre a nossa capacidade de influenciar todas as coisas, pessoas e situações com as quais nós interagimos? Em primeiro lugar, é claro, o nosso corpo, nossas células, produzindo saúde ou doença. Você já parou para pensar sobre isso? Quero chamar ainda a atenção sobre um outro aspecto que aconteceu. Nas diversas pesquisas que foram repetidas ao redor do mundo, um dia eu estava pesquisando no YouTube duas crianças que buscaram fazer esta mesma experiência. E, no entanto, aquela porção de arroz que tinha recebido as palavras de ódio ou de palavras negativas, na
específica pesquisa e experiência dessas duas meninas, acho que elas eram na Inglaterra, algo do tipo, simplesmente não houve diferença. Será que aquelas duas meninas sequer tinham condições de fazer surgir a o sentimento, o aspecto negativo, como a experiência pressupunha? Será que na idade ainda de criança, numa idade muito pura e inocente, sequer elas conseguiam conceber e passar, transmitir aquela emoção para aquela porção de arroz? Fica um pensamento. No decorrer das pesquisas, Masaru Emoto então começou a perceber que palavras coladas àqueles recipientes com água também eram capazes de fazer aquela influência no formato dos cristais de água. Numa pesquisa ainda posterior, ele identificou que o simples ato de colocar a sua intenção sobre aquelas porções de água já eram capazes de fazer os mesmos efeitos e causar a mesma influência. Crianças, eu trouxe esse vídeo realmente para que nós possamos pensar sobre a nossa atuação e a nossa influência sobre a vida, sobre o nosso corpo, sobre as pessoas. Tudo aquilo que nós emitimos causa um efeito no mundo. Fica com essa reflexão, um grande beijo, até a próxima. Tchau!